Agora mesmo que a imprensa ficará sem entender de onde o Flamengo tira tanto dinheiro. O Flamengo que poderá colocar 100 milhões de reais nos seus cofres. Vou estar falando sobre isso. Vou falar sobre o Claudinho, vou falar também sobre os desfalques do Flamengo de amanhã. Então eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante. E ele manda para outras pessoas e assim você me ajuda demais. E o canal vai crescendo com a sua colaboração. Então clica no botão de gostei, se inscreva no canal. Esse é o canal Futebol Expressivo. E eu estou todos os dias aqui falando sobre o clube mais querido e mais amado do Brasil, que é o Flamengo, gente. Então é isso. Vamos para as primeiras notícias. E, gente, tem muita gente querendo saber para onde foi o Igor Jesus, o Matheus Gonçalves, que eles não aparecem mais nos jogos, não são mais ali escalados para os jogos, não tem oportunidade. Eles que tiveram mais oportunidades ali com o Vitor Pereira, São Paulo, que não dá tanta oportunidade para eles. Eles estão fazendo jogos pelo campeonato ali sub-20, se eu não me engano, pela base do Flamengo. Estão jogando ali para poder se manter em atividade e estão nessa transição. Até o momento o São Paulo entende que eles não devem ser utilizados, entendem que os jogadores têm que ganhar mais rodagem ali no time de base do Flamengo, ficar mais tempo ali, evoluir um pouco mais e depois ser integrado novamente ao time titular. Isso não significa que eles não vão ser relacionados, eles vão continuar sendo relacionados para os jogos, só que com menos frequência. Gente, falar sobre os desfalques de amanhã, teremos Fabrício Bruno, Ayrton e Ayrton Lucas por cartão. E por lesão, infelizmente, teremos o Eric Pulgar. Eric Pulgar que infelizmente se lesionou no jogo antes, um pouquinho antes do jogo contra o Atlético Paranaense, e ficou de fora da partida. Ele que já tinha desfalcado também por cartão, aí desfalcou por um desconforto, até o momento a gente pensava que era desconforto. Aí o Flamengo veio, soltou uma nota e falou: não, ele se lesionou, foi uma lesão ali que tirou ele do jogo, então amanhã ele não vai estar disponível. E falar sobre a situação do Claudinho, gente. O Claudinho ele foi substituído ali aos 17 do segundo tempo, na partida que ele estava lá no Campeonato Russo. O treinador resolveu tirar ele antes de acabar o jogo, porque ele tinha tido uma lesão há um tempo atrás e eles não querem que o jogador se lesione novamente. E isso animou algumas pessoas no Flamengo por conta de eles não estarem ali utilizando muito o jogador, justamente por conta da negociação com o Flamengo. O Flamengo que tem ali viagem marcada para a Rússia, justamente para poder acertar a compra do Claudinho. Os russos não aceitaram a proposta de 15 milhões do Flamengo. Eles acharam ali que foi uma proposta muito baixa. E o Flamengo pode esticar, essa negociação pode acabar ali em 18 milhões. Eu estava aqui deixando vocês o mais tranquilo possível, sem criar expectativas, porque tem muito youtuber que coloca em suas capas, em seus roteiros, colocam que o jogador já está pisando no clube, que o jogador falta só isso aqui para vir. E não é verdade, gente. A gente tem que trazer a verdade do que está acontecendo. O Flamengo vai tentar a contratação dele. E o Zenit, que não queria assim, mudar de ideia, que só queria negociar o jogador por 30 milhões de euros, que queria segurar o jogador a qualquer custo, já começa a ceder perante a vontade do jogador. Então o Flamengo não vai perder a oportunidade de tentar contratar o Claudinho. Gente, falar sobre Caio Jorge. Caio Jorge ele deu uma entrevista, ele foi perguntado se ele teria interesse em voltar para o Brasil, se teria interesse em atuar pelo Flamengo. Na verdade foi perguntado sobre voltar ao Brasil. E ele não descartou, porque o futuro ele é incerto. Ele falou que pode voltar sim, e o amanhã é incerto, foi isso que ele disse. E o Flamengo já teve interesse neste jogador e o Flamengo monitora a situação dele, pode chegar ali e fazer uma proposta. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham do Caio Jorge no Flamengo? Um jogador que hoje em dia está na Juventus, não está sendo ali muito utilizado e poderia voltar sim ao Brasil. Eu espero que o Flamengo faça uma proposta por esse jogador, um jogador interessante. E vamos ver o desenrolar dessa história mais pra frente. E o que eu comecei falando no começo do vídeo foi sobre os antes irem à loucura, sobre a renda do Flamengo, sobre o Flamengo conseguir fazer dinheiro de diversas formas. O Flamengo colocará à venda 44 apartamentos que ele tem no Morro da Viúva. 44 apartamentos que, somando todos eles juntos, o Flamengo vai colocar em seus cofres 44 milhões de reais, gente. E esse dinheiro será usado para expandir. O Flamengo quer expandir o Ninho do Urubu, quer deixar o CT muito maior do que já é. Tem alguns terrenos ali em volta do CT e o Flamengo planeja comprar, planeja ali
expandir bastante, justamente por conta de querer deixar um gramado sintético, um gramado de grama comum, para os jogadores conseguirem ali se adaptar a jogos que vá fazer com gramado sintético, e quer deixar o Ninho do Urubu com uma pegada mais europeia, dos times, dos clubes europeus que o Flamengo visitou. O Flamengo foi lá no Bayern de Munique para poder discutir o modelo de SAF que o Flamengo quer implantar. Eu já falei que não concordo sobre esse lance de SAF no Flamengo, e o Flamengo observou a situação lá envolvendo o CT deles, viu que o CT deles é muito bonito. Eu só não me preocuparia com o CT agora, porque tem o estádio para fazer. Tendo estádio para fazer, eu não me preocuparia em expandir um CT que já é enorme. Mas, se o Flamengo vai fazer dessa forma sem gastar nada, no caso, ele vai arrecadar com vendas de patrimônio dele mesmo, talvez o Flamengo consiga de boa expandir o Ninho do Urubu. E, gente, a gente sabe que toda vez que acontecem essas coisas do Flamengo expandir suas áreas, do Flamengo crescer, tanto no elenco quanto na sua estrutura, os repórteres, a imprensa toda começa a falar: nossa, da onde que o Flamengo tira esse dinheiro? E o Flamengo tira esse dinheiro porque é um clube que se organizou, conseguiu ali usar da sua imagem. O Flamengo sempre foi um time muito midiático. O Flamengo, até nos momentos ruins, gente, enchia Maracanã com 50, 60 mil pessoas tranquilamente. Então, mesmo estando em fase ruim, a gente sempre teve uma mídia muito alta. O Flamengo soube ali entender o momento de pagar as dívidas e viver um momento esportivo ruim, para hoje estar desfrutando do que tem acontecido. Então, midiaticamente, a gente chama atenção e chama patrocínio. A gente tem um monte de situações que conseguem arrecadar dinheiro para o clube. Então, por isso o Flamengo consegue essa grana toda que as pessoas ficam sem entender. Gente, falar sobre o jogo de amanhã: o Flamengo vai jogar contra o Fluminense. A gente sabe que jogos contra o Fluminense são difíceis, a gente sabe que são verdadeiras guerras, porque eles estão mordidos com a gente em relação à Copa do Brasil, que eles foram eliminados por nós, mas a gente também tem a situação do Carioca, que a gente perdeu os 2 jogos para eles. Então, tá meio que empatada a situação. A gente perdeu os 2 jogos, eu não lembro, mas eu sei que a gente perdeu o Campeonato Carioca de uma forma vergonhosa. Perdemos 2 jogos não, vencemos o primeiro e tomamos a virada no segundo. Essa foi a realidade. Então o Flamengo vai jogar amanhã 4 horas da tarde e vamos torcer para o Flamengo avançar aí no Campeonato Brasileiro, se manter na parte de cima, torcer para o Botafogo tropeçar, porque o Botafogo tropeçando a gente vai conseguir ele chegar mais perto deles, a ponto de assumir a liderança e ficar ali na liderança, que é o nosso lugar, e conquistar o Campeonato Brasileiro, que a gente não conquista desde 2020. As Copas, gente, por mais que sejam mais valiosas, são um título ali de mais expressão, eu não acho que a Copa do Brasil seja maior que o Brasileiro, mas tudo bem, tem gente que acha. Mas a Libertadores é. Mas esses jogos são mais fáceis, porque o Flamengo se preparando, o Flamengo pegando ali adversários até mais tranquilos, o Flamengo consegue avançar porque são só 2 jogos. Mas um campeonato como o Campeonato Brasileiro não é tão simples, porque você tem número de jogos gigantescos e você não tem semifinal, você não tem quartas de final, você não tem nada disso, você não tem fases, você tem apenas pontos corridos. Quanto mais pontos você fizer, você ganha. É simples assim. Então, dessa forma, se torna um campeonato mais difícil pela quantidade de tempo que é o campeonato, pelo Flamengo estar ali envolvido em outras competições e também por conta da grande quantidade de times que estão ali. Tem times que estão se preocupando só com o Campeonato Brasileiro. Então isso interfere diretamente para o Flamengo ter dificuldades de ganhar o Campeonato Brasileiro, e também pela cabeça, mentalidade dos treinadores, questão de valorizar as Copas e em alguns momentos desvalorizar o brasileiro, que eu não concordo com essa metodologia. Então espero que você comente aqui embaixo bastante sobre esse jogo, comenta qual vai ser o placar, de quanto o Flamengo vai ganhar, que isso vai ajudar bastante. Pessoal, peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho, é muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você me ajuda demais e esse canal cresce com a sua colaboração. Tamo junto, valeu!